Hoje, a gente vai conversar sobre algo, não sei se vocês viram aí nas nossas redes sociais a divulgação, mas algo que tem mexido com a gente, mexido com o nosso país. A situação do nosso país, todos sabem, é uma situação bem delicada, né? E nós, como jovens cidadãos brasileiros e brasilienses, temos uma missão, temos algo a fazer a respeito disso. Nós não podemos, e nem tem como, na verdade, né, ficar indiferente. Até por isso o título dessa mensagem hoje é Em Cima do Muro. Não dá para ficar em cima do muro diante de tudo que tem acontecido no nosso país. Na verdade, existe uma polarização, existe, na verdade, até algo bem real, visual, existia, não existe mais, mas vai ser recolocado para a votação do impeachment no Senado, um muro, literalmente um muro em plena esplanada, no gramado da esplanada dos ministérios, um muro de, se não me engano, 80 metros, não é isso? Que foi construído ali para separar as pessoas. E isso tem um efeito simbólico muito forte, não é verdade? É claro que funcionou bem, não teve grandes incidentes, isso é muito legal, não aconteceu violência, episódio de grande violência durante a votação, mesmo com os climas tão acirrados, mas o fato é que é meio estranho, não é mesmo? A gente olhar para a nossa cidade, uma cidade de espaços amplos, onde as pessoas circulam livremente, e você vê, de repente, um muro erguido no meio da cidade, do centro do poder, para separar as pessoas. E essa imagem circulou aí nas redes sociais, a imagem de duas meninas, uma de cada lado do muro, uma entregando uma flor para a outra, e a gente pensou em algumas ações que a gente poderia fazer nesse período, até fizemos algumas coisas, mas a grande verdade é que a gente fica meio estranho nesse período, não é mesmo? Parece um pouco período de eleições, é como se a gente estivesse vivendo de novo um período de eleições, só que com os ânimos ainda mais acirrados. A gente vive de novo experiências de não saber muito bem como falar com as pessoas, como responder a algumas manifestações que para a gente são tão estranhas, tão diferentes do que a gente pensa. As pessoas parecem que desaprendem, se é que um dia souberam, como usar redes sociais, não é verdade? Quem acha que deveria existir um curso de boas maneiras nas redes sociais para as pessoas fazerem? Não seria legal? Seria bacana, né? Porque é engraçado como alguns temas, não só esse, vários temas, mexem tanto com a gente que fazem a gente perder um pouco a noção do que falar, de como falar, quando falar, como agir em relação às pessoas que pensam diferente de nós. Bom, se você está um pouco preocupado e falando, lá vem mais uma igreja daquelas, mais um pastor daqueles que vai falar sobre política, que vai trazer, daqui a pouco entra ali um candidato, alguma coisa pela porta para fazer uma oração ou para receber uma oração. Não, fique tranquilo, a gente não vai falar exatamente sobre política ou sobre partido ou sobre ideologias, não é essa a nossa intenção, a gente não acredita que nós como igreja temos esse papel de dizer para você, vote assim, vote assado, defenda esse lado, defenda aquele, tenha essa cor na sua camiseta, na sua cara pintada ou aquela outra. Não foi para isso que nós fomos chamados, não é esse o nosso papel como igreja, mas na verdade nossa intenção é justamente o contrário disso. É convidar você, nesse momento de tanto agito, de tanta confusão, a recolocar a sua fé antes da política. É recolocar a sua fé antes do seu posicionamento político. E isso pode parecer um pouco óbvio, principalmente para você que já é de igreja, que é o caso de muitos que estão aqui hoje. Você pode falar assim, mas pastor, eu nunca coloquei a política antes da fé. Eu nunca inverti esses papéis, eu nunca inverti essa ordem de prioridades. Para mim, política nunca foi prioridade em relação ao meu relacionamento com Deus, ou a minha vida com Jesus. Ao contrário, alguns até podem ter convicção absoluta de que a sua posição política é fruto da sua fé. Muitos de nós provavelmente pensam que defendem a posição política que defendem, que têm a bandeira que têm, por causa justamente da sua fé. Você pode pensar assim, pastor, mas é tão óbvio isso. Não há como um cristão não ser alguém de esquerda, politicamente falando. É tão óbvio. Olha para Jesus. Jesus amava repartir o pão com as pessoas. Jesus amava curar pessoas, Jesus distribuía as necessidades sociais entre as pessoas. Isso é evidente que Jesus era um cara de esquerda. É evidente que Jesus pensava assim, como ser um cristão e não ser como Jesus. E aí você que é um cara mais de direita, e eu estou andando para a direita falando da esquerda, e andando para a esquerda falando da direita, né? Mas ignorem. O cara que é mais de direita, ele pode usar um argumento parecido e falar, você está maluco, cara, como você pode dizer algo assim? É óbvio que Jesus era um cara de direita. Jesus defendeu as liberdades. Jesus defendeu várias coisas que você olha hoje e você fala, não, isso é claramente um discurso de direita. O ponto é que
embora muitas vezes no nosso discurso a gente diga isso, Jesus, Deus, meu relacionamento com Deus, a minha fé vem antes das minhas decisões em todas as áreas, inclusive na política, e a minha fé, inclusive, determina a maneira como eu me posiciono politicamente. O fato é que, na prática, todos os lados podem encontrar bons argumentos para colocar Jesus do seu lado, não é mesmo? E é por isso que nós temos cristãos de direita e de esquerda, nós temos cristãos que pensam de um jeito e de outro, que se pintam de um jeito ou de outro, que vão na manifestação pró e contra. Será que a resposta está nisso mesmo? Será que existe o lado de Jesus nessa história? E por causa disso, porque você pode encontrar bons argumentos, tanto na Bíblia como na vida de Jesus, para defender tanto um lado como o outro, a resposta para colocar isso em prática não está em colocar a Bíblia antes da política. E também não está em colocar Jesus antes da política. Isso pode parecer um pouco estranho para você, mas de fato, as pessoas usam a Bíblia e usam Jesus para defender qualquer argumento, qualquer lado de qualquer história, inclusive nas disputas políticas. Você sabe disso, eu não estou contando nenhuma novidade para você. Você sabe disso, você vê isso. Você tem pessoas da igreja, da nossa própria igreja, que pensam de um lado e pensam de outro. E às vezes até entram em disputas e em discussões por causa das suas diferentes visões. Como será que Jesus tratou disso? Na verdade, Jesus ensinou um princípio para nós que vale não apenas para a política, mas vale para qualquer outra coisa que nós queiramos fazer e como devemos nos posicionar em relação a qualquer assunto. Porque Jesus não veio tomar um partido, Jesus veio tomar o controle. Jesus não veio para escolher um lado da história, um lado da disputa, o partido X ou Y. Jesus veio para reinar sobre todos. Na época de Jesus, havia vários partidos políticos. A nação de Israel era diferente do que nós conhecemos hoje como um Estado de direito, um Estado democrático de direito, como é o Brasil. A nação de Israel era um Estado teocrático, não era democrático, era teocrático. O governo era de Deus, eles acreditavam que quem reinava sobre a nação era o próprio Deus, por isso o governo religioso e o governo civil eram misturados. Os líderes civis eram os líderes religiosos e vice-versa. Por isso os sacerdotes, especialmente o sumo sacerdote, tinha poder inclusive para julgar alguém e condenar alguém, como eles julgaram Jesus. Eles não podiam condená-lo à crucificação, eles estavam debaixo do Império Romano, e por isso precisaram levar Jesus até o governador Pilatos, mas eles tinham essa autoridade tanto religiosa como civil. E naquela época existiam vários partidos, existiam os fariseus, existiam os saduceus, existiam os zelotes, que eram os caras da revolução. Eles queriam romper com Roma, pegando em armas e fazendo guerra. Existia isso, tudo isso era muito, os ânimos também eram muito acirrados na época de Jesus, eles eram escravos, eles queriam se libertar. Havia partidos, havia disputa, havia discussão entre eles. Você vê, olhando para a vida de Jesus, toda hora os fariseus se levantando e tentando pegar Jesus numa armadilha. Aí os saduceus, que eram do outro partido, olhavam e falavam, os fariseus perderam a discussão, vamos lá agora e vamos tentar ganhar a discussão com Jesus. Havia essa disputa, parecido com o que é hoje. Sempre houve. E você não vê, olhando para a vida de Jesus, Jesus tomando partido. Jesus dizendo, não, eu sou dos fariseus, eu sou dos saduceus, eu sou dos zelotes, vamos pegar em armas, vamos derrubar esse império. Jesus não veio para resolver esses problemas humanos menores, porque ele veio para reinar sobre todas as coisas. O governo dele é muito superior a um governo civil, a um governo humano. O governo de Jesus é espiritual, é eterno, é inabalável, ninguém pode tocar, ninguém pode roubá-lo do seu trono, ninguém pode usurpar o trono dele. Ele veio para reinar, ele veio para tomar o controle, não tomar um partido. E o que Jesus ensinou como um princípio para a nossa vida, para todas as áreas, mas que se aplica perfeitamente a esse momento que nós estamos vivendo como nação e como nós, eu e você, precisamos nos posicionar como discípulos de Jesus e como cidadãos que nós somos. Jesus veio para colocar pessoas acima de política e acima de qualquer outra coisa. Jesus veio para elevar o valor das pessoas. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus ensinou, os milagres que ele realizou, as palavras que ele proferiu, tudo tinha a ver com a valorização das pessoas. E em última análise, o que ele fez foi dar a sua própria vida
por pessoas. Jesus não morreu por uma ideologia, Jesus não morreu por um partido político, Jesus não morreu para erguer a bandeira de um governo A ou B, Jesus morreu para mudar a vida e a história de pessoas, da minha vida, a sua vida. Para isso que ele veio, foi isso que ele fez, foi isso que ele realizou, e ele ensinou isso, ele mostrou isso, que as pessoas vêm antes de qualquer outra coisa, inclusive da política, porque nós podemos discordar, e presta atenção nessa frase, nós podemos discordar sobre o que é melhor para as pessoas, se é o governo A, se é o governo B, se é a política pública A ou B, se é isso ou aquilo, se é esse tipo de ação ou aquela, nós podemos discordar sobre o que é melhor para as pessoas, mas nós não podemos discordar de que o melhor para as pessoas é o que é melhor. Deu para entender? Não, né? O que é melhor para as pessoas é o que importa no final das contas. Independentemente do que seja isso. Se é A ou B, não importa, mas o que é melhor para as pessoas é o que é melhor e nós todos concordamos com isso. Nós sabemos que não existe um governo se não for para o povo, do povo, pelo povo. Nós sabemos que o governo serve o povo, serve as pessoas. Mas, na verdade, no nosso país, o que nós temos isso já há muitos anos, independentemente de partido político que esteja no poder, são pessoas que servem a si mesmos, a si mesmas, e não às outras. Nós sabemos isso. O que é melhor para as pessoas é o melhor, independentemente do que quer que seja. E Jesus entendeu isso tão bem, que uma vez chegaram para ele, lógico que eram sempre os fariseus, os mestres da lei, os entendidos a respeito das coisas de Deus, e eles tentavam pegar Jesus em algum erro para poder acusá-lo de alguma coisa. E certa vez eles chegaram para Jesus, isso está registrado em Mateus capítulo 22, e perguntaram: Jesus, qual é a coisa mais importante de tudo? Se você pudesse resumir tudo o que existe a respeito do que nós sabemos de Deus, da lei, da religião, de tudo que nós conhecemos a respeito de Deus, se você pudesse resumir numa coisa só, em um só mandamento, qual seria ele? E Jesus responde para esses caras e diz assim: olha, a coisa mais importante que você pode fazer da sua vida é amar a Deus, o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Não existe nada que se compare a isso, nada se compara a amar a Deus com tudo que você tem. Você quer saber qual é a coisa mais importante? É essa. Mas o engraçado é que ninguém perguntou para ele qual era a segunda coisa mais importante. Mas ele disse mesmo assim. Ele emenda, ele responde: o maior mandamento é esse, amar a Deus. Sem dúvida, amar a Deus. Mas querem saber qual é o segundo? Ele é bem parecido. É semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. E aí vem uma situação curiosa. Porque num país como o nosso, pessoas que na maioria dizem crer em Deus, a última pesquisa que eu encontrei de censo a respeito de fé, 88% da população brasileira afirmava crer em Deus. Já faz aí talvez uns 3 ou 4 anos. Mas 88% da população brasileira afirmava crer em Deus. Em qual Deus, como crer, que religião é, não é o caso, mas afirma crer em Deus. Então, se você perguntar para a grande maioria, para a absoluta maioria dos brasileiros, inclusive dos políticos, você ama a Deus? O que você acha que eles vão responder? Claro que eu amo. E quem é você para questionar isso? Será que eu tenho como medir quanto alguém ama a Deus? Será que eu posso dizer: mentira, cara, você não ama coisa nenhuma? Eu estou julgando o coração da pessoa, como é que eu posso fazer isso? Amar a Deus é um problema só seu, só meu. Ninguém tem nada a ver com isso. Nós não temos como medir, nós não temos como mensurar, mas a grande questão é que Jesus, ao responder, além do que eles perguntaram, e dizer: ei, existe um segundo, semelhante, parecido com esse, que é amar o seu próximo. Jesus jogou para nós esse instrumento de medição. Você quer saber se alguém ama a Deus de fato? Então observe se ele ama as pessoas. Você quer saber se alguém ama a Deus de verdade? Então observe como ele trata o seu próximo. Observe como ele fala com as pessoas, como ele serve as pessoas, como ele trata as pessoas, independentemente de quem sejam. Se pensam como ele ou não. Se concordam com ele ou não, porque as pessoas vêm antes. Jesus não disse: olha, o maior mandamento, o mais importante é você
ter o partido político correto e se manifestar de maneira convicta a respeito das suas convicções partidárias, políticas, filosóficas. Não, ame as pessoas, cara. Ame a Deus e ame as pessoas. E se você fizer isso, se nós fizéssemos isso, já imaginou se 88% dos brasileiros que dizem amar a Deus, amassem também os seus próximos, amassem uns aos outros? Se nós amássemos uns aos outros como a nós mesmos, porque amamos a Deus, como seria o nosso país? Eu tenho a impressão de que não ia fazer quase nenhuma diferença quem é o presidente da República. De verdade. Porque o trabalho dele ia ser o quê? Administrar uma coisinha ou outra, a economia, beleza, tá bacana, mas as pessoas se amam, as pessoas, elas cedem seus direitos em favor dos outros, elas repartem o que têm uns com os outros, elas estão mais preocupadas com o outro do que consigo mesmas, elas estão amando umas às outras, e a polícia não ia ter trabalho, as autoridades, imagina se os governantes amassem uns aos outros dessa maneira, amassem o povo dessa maneira. Imagina se esse único princípio, essa única palavra, você não precisa ser nem um discípulo de Jesus para entender que isso é importante, que isso faz sentido. Mas imagina se só isso, nós colocássemos em prática, como seria a nossa vida, como seriam as nossas relações, como seria o nosso país. Agora é impressionante que parece que essas coisas a gente desliga em alguns momentos em que o nosso ânimo fica mais acirrado, em que a gente vê alguém que pensa muito diferente da gente se manifestando e a gente quer rebater, a gente quer convencer ele da nossa opinião. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o seu comportamento faz todo sentido para você. O seu comportamento, a sua maneira de agir, de fazer as coisas que você faz sentido para você. E a sua visão política faz sentido para você. Faz todo sentido. Você sabe exatamente por que você pensa como pensa, você sabe exatamente como age, por que age como age. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, não é só você. Isso é verdade para todas as pessoas. O comportamento da pessoa que pensa diferente de você faz todo sentido para ela, mesmo que não faça nenhum sentido para você. A visão política de quem pensa diferente de você faz todo sentido para ela, mesmo que não faça o menor sentido para você. Você já pensou assim? Cara, não é possível que ele pense isso. Já leu um post assim no Facebook, você falou, meu Deus do céu, onde essa pessoa vive? Que mundo ela enxerga? Como ela age assim? Como ela pensa isso? É impossível, não faz sentido. E vamos combinar que às vezes a gente pensa assim, como essa pessoa pode se dizer um cristão e defender essas coisas? Não é verdade? Você pensa isso ou sou só eu? Só eu que sou pecador aqui? Confessa, vai. Porque às vezes penso isso. Por quê? Porque o meu comportamento, a minha visão fazem sentido para mim. Mas o seu comportamento e a sua visão fazem sentido para você. E isso me diz uma coisa que é óbvia. É que todos nós temos algo a aprender. Sabe por que o comportamento do outro e a visão política do outro não faz sentido para você? Porque ele sabe alguma coisa que você não sabe. Porque ele tem algum argumento que você ainda não conhece. Não significa que ao conhecer esse argumento, você vai concordar com ele. Mas ele tem uma razão para pensar daquele jeito. Ele tem uma razão para agir daquele jeito. Assim como você tem uma razão para agir como você age e pensar como você age. Pensarmos diferente significa só que nós não somos donos de toda a verdade, que nós não temos todas as informações. E por isso às vezes não entendemos porque alguém pensa assim, porque alguém pensa assado, porque alguém está de um lado do muro, porque alguém está do outro lado do muro. Agora, se a gente se importasse em pelo menos entender, em pelo menos ouvir antes de criticar e bater e falar mal, já seria um grande passo para demonstrar amor. Jesus nos convidou, ei, ame a Deus e ame as pessoas. E não deixe que outras coisas se sobreponham ao seu amor por Deus e pelas pessoas. Porque não vale a pena. Você não tem todas as informações, você não conhece a história de vida da pessoa. Não vale a pena descartar o que você tem com ela, em nome de ganhar uma discussão, em nome de mostrar o seu argumento como ele é convincente. Então eu queria te dar algumas dicas hoje, e essa mensagem eu tenho que dar os créditos dela, não é minha originalmente,
uma mensagem do pastor Andy Stanley sobre o momento político que os Estados Unidos estão vivendo agora, também estão numa fase tensa lá, estão perto de eleições presidenciais. Uma mensagem que me abençoou muito, porque eu achei muito objetiva, muito direto ao ponto, e eu quis trazer para vocês hoje. E ele deu algumas dicas, e eu queria dizer para vocês isso, implementem isso na sua vida, na prática, nesse período. A gente ainda tem muita coisa para acontecer nesses próximos dias, tem todo um desenrolar dessa história ainda pela frente. A gente não sabe o que vai acontecer com o nosso país, a gente não sabe quem vai ser o presidente daqui a 15, 20, 30 dias. Mas uma coisa a gente sabe, nós, especialmente nós que já andamos com Jesus, somos discípulos de Jesus, a gente não foi chamado para ganhar discussões políticas, a gente não foi chamado para botar mais gente de um lado do muro ou de outro, a gente foi chamado para amar a Deus e amar pessoas. Foi para isso que Ele nos chamou. Então, antes de você criticar alguém, faça 3 perguntas, por favor. São só 3 perguntas. Mas antes de você postar uma coisa no Facebook, ofendendo um monte de pessoas que pensam diferente de você, antes de você entrar numa discussão com colegas de trabalho e de repente perder a amizade ou a capacidade de ajudá-los no futuro e ser instrumento de Deus para abençoar a vida deles, antes de você prejudicar um relacionamento em nome de um argumento político, 3 perguntas. A primeira: o que te levou a ter essa posição? Por que você pensa assim? Está conversando com alguém e surgiu um assunto político, a pessoa pensa muito diferente de você, antes de qualquer coisa, pergunte: legal, por que você pensa assim? Como foi que você chegou até essa conclusão? Sabe por quê? Porque a posição política de uma pessoa é o fim de uma história. Não é o começo. É o fim de uma história, de uma trajetória de vida, de uma formação intelectual, de uma convicção que ela criou ao longo do tempo. E se você conhecer a história de alguém, eu te desafio. Eu te desafio a conhecer a história de alguém e não gostar dessa pessoa. Eu te desafio a conhecer realmente a história de vida de uma pessoa e não ter um mínimo de simpatia por ela. Quando a gente se conecta com a história das pessoas, a gente desenvolve empatia, a gente cria simpatia, a gente se coloca no lugar dela e a gente começa a entender: bom, beleza, eu não concordo com ela, mas pelo menos agora eu entendo porque que ela pensa assim. Eu entendo o que levou ela a pensar assim. E é muito provável que se você fizer essa simples pergunta e conhecer a história da pessoa e por que ela pensa do jeito que ela pensa, dificilmente você vai entrar numa disputa, numa briga, num desentendimento com ela. Segundo lugar, se a conversa começar a ganhar um tom muito pessoal, se você começar a conversar com a pessoa e ela começar a falar: não, porque eu conheço a presidenta, porque eu conheço o vice-presidente, porque eu sei que ela é uma pessoa íntegra, que ela é uma pessoa honesta, ou o contrário, que ele é um bandido corrupto, descarado, que já fez isso, já fez aquilo, o deputado tal, o fulano tal, uma perguntinha simples. E essa é boa para você tirar uma onda com ela delicadamente. Deixa eu te perguntar, você conhece ele? Você pode fazer essa carinha para ela. Você conhece ele? Você conhece ela? Não conheço. Não, peraí, não. Pessoalmente, não, assim, mas aí você... Entendeu? Você só fala isso, não fala mais nada. Você fala, ok, beleza. Não, eu só queria saber, beleza, tranquilo. Acabou. Não é verdade? Acabou. Porque às vezes a gente se apaixona tanto pela pessoa, ou pela ideologia, e a gente já não enxerga mais nada, a gente defende, custe o que custar, a gente está pronto para dar a vida, se precisar, pela pessoa. E você pergunta: você conhece ele? Você já conversou? Você realmente conhece? Não, eu não conheço, mas... ok. Não é tão mais simples? Não é tão mais simples? E a terceira perguntinha, a última. Olha, a maioria das informações que eu tenho a respeito de tudo que está acontecendo, eu recebo da mídia. E você? Essa não é uma boa pergunta? Acho essa pergunta genial. De onde você tira as suas informações? Não, eu recebo do jornal, da televisão e tal. Não, são fontes extremamente confiáveis mesmo, né? Que coisa boa. Super imparciais. E sabe, isso não é denegrir a mídia ou crer numa teoria da conspiração, é simplesmente uma maneira de você mostrar para outra pessoa que de repente está exaltada e com os ânimos acirrados discutindo com você: olha, vamos ser realistas, a gente é parcialmente informado só a respeito das coisas. As informações que você tem provavelmente são as mesmas que eu tenho.
Você assiste os mesmos jornais que eu assisto, você ouve o mesmo rádio que eu ouço, você lê os mesmos blogs ou tweets que eu leio. A gente é informado da mesma maneira. E isso só nos diz que a gente não sabe de tudo. A gente não tem todos os elementos. Então, a maior probabilidade, na verdade, é que nós dois estejamos errados. Porque nenhum de nós sabe tudo. Nenhum de nós tem todas as informações, tem todos os dados. Então, antes de você entrar numa briga, numa disputa com alguém, faça essas simples perguntas. Isso vai te ajudar demais, sabe por quê? Porque a gente pode defender uma opinião, você pode ter a sua opinião política, você pode ter a sua posição própria. É claro que pode, não tem problema nenhum. Você pode ter, deve ter, como um cristão você deve ter, você deve pensar a respeito das coisas, você deve refletir, você deve analisar todas as coisas, isso é bíblico. Você tem que orar pelo seu país, pelos seus governantes, tem que ter a sua opinião? Tem. Agora, você deve defender o seu ponto de vista? Até deve. Se for no momento oportuno, do jeito certo, com amor, numa ocasião oportuna, sem ofender as pessoas, você até pode defender o seu ponto de vista. Agora, veja, você vai mostrar que tem razão a qualquer custo para alguém, e correr o risco de perder a influência que talvez você já construiu, ou que você pode vir a construir em relação àquela pessoa. Não, por favor, não faça isso. Porque nós, como cristãos, como eu falei, nós fomos chamados por Jesus não para defender uma bandeira de um partido, nós fomos chamados para anunciar o amor de Cristo pelas pessoas. E se você quiser a qualquer custo fazer valer a sua posição, ou sair distribuindo verdades por aí nas redes sociais, é muito, muito provável que pessoas que você pode tocar e alcançar e servir com o amor de Jesus, passem a olhar para você simplesmente porque você pensa diferente delas. Olhar para você de um jeito a te rejeitar, rejeitar tudo que você é e que você pensa, e o que você tem a dizer para ela, a respeito de assuntos mais importantes do que política, a respeito talvez da salvação delas, do destino eterno delas. Nós temos influência, isso é um bem que Deus nos deu. Jesus nos chama para sermos sal da terra e luz do mundo. Você vai colocar isso a perder por causa da sua opinião política? Tem algo melhor e mais valioso que você pode fazer com a sua opinião política. Você pode votar. E isso conta, isso importa, isso faz diferença real. Agora, a sua opinião é só a sua opinião. Ela não vai mudar as coisas, ela não vai mudar a realidade, o cenário, quem é o governante. Você pode tê-la, você pode até defendê-la, mas, por favor, não abra mão de influência. Não abra mão da sua influência sobre a vida de outras pessoas que pensam diferente de você, simplesmente para fazer valer a sua opinião sobre a delas. E por último, prejudicar um relacionamento por causa de política, por causa de opinião política, nunca, 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 nunca. Não faça isso. Porque nós somos chamados para amar a Deus e amar pessoas. E não tem nada mais importante do que isso. Nada justifica estragar um relacionamento simplesmente porque você pensa diferente de alguém. Não faça isso. No final das contas, o que é melhor para as pessoas é o melhor. Então, antes de fazer qualquer coisa, antes de se posicionar, antes de brigar, antes de... Para e pensa. Será que isso é o melhor? Será que essa é a melhor maneira que eu tenho de mostrar o amor que Deus tem por mim e tem por ela, e que eu devo ter por ela também? E eu creio que se a gente fizer isso, se a juventude dessa igreja fizer isso, imagina o impacto que a gente pode causar nessa cidade, nesses dias. Um período em que há tanta carência, tanta necessidade de uma voz equilibrada, ponderada, de alguém que saia do meio do caos, saia do meio da polarização e diga: ei, calma, isso não é o mais importante, isso não vai resolver todos os problemas, isso não é a solução para tudo. Existe algo mais valioso, existe algo mais precioso, algo que realmente pode mudar a minha vida, a sua vida, a vida desse país. Eu quero convidar você a entrar comigo nessa. Não ficar em cima do muro, mas não usar o seu lado do muro para impor sua opinião sobre o outro lado do muro, mas mostrar o amor de Deus e o amor às pessoas na prática, de forma real, concreta, pessoal, intencional. Amém? Estamos juntos nisso?